galera, tudo bom? Dando continuação da nossa aula Manuseio da Máquina, lembra que eu falei para vocês que o pente sempre tem que ficar na mão do barbeiro, certo? Tesoura e pente, pente e navalhete, pente e máquina. Aqui nós vamos aprender as duas pegadas básicas que a gente tem para fazer na máquina. A gente não pode pegar a máquina de qualquer jeito, correto? Só para tirar a dúvida, quando você coloca o pente aqui, ó, na lateral da cabeça da pessoa, vai chegar uma hora aqui que o pente vai desencostar, certo? É aqui que pertence a parte superior da cabeça. Daqui para baixo pertence a lateral. Então, se eu for começar um corte na lateral, meu cliente vai cortar o cabelo em cima na tesoura. Só que esse cabelo dele está curto, eu posso começar aqui com o número 2. Vamos supor que ele te pediu a 0. Então, eu vou começar com o número 2 aqui. Por quê? Porque é aqui que a cabeça desencosta do pente. Lembra que a cabeça ela é redonda, certo? Olha o pente abraçando a cabeça. Agora olha lá para você ver. Aonde o pente desencostar é aqui que vai começar o degradê da cabeça do meu cliente. Existe uma grande quantidade de profissionais que faz muito baixo ou sobe demais. E existem 3 tipos de fade, 3 tipos de degradê. É o low fade, que é um degradê baixo. Então, a gente vai ter que fazer ele mais baixinho, essa regra aqui não vai servir. Existe o mid fade, que é um degradê médio. E existe o high fade, que é um degradê alto. Então, qual que é o desejo do seu cliente? Eu não posso, de maneira alguma, achar que é uma regra, que todo corte de cabelo eu vou fazer igual. Não funciona assim. Qual é o desejo do seu cliente? Tá ok? Aí você vai executar esse degradê, se ele é alto, se ele é médio, se ele é baixo. De um modo geral, não vai servir para todas as circunstâncias. Você vai encostar o pente aqui na cabeça do seu cliente, aonde desencostar aqui, ó, é a parte superior da cabeça. Daqui para baixo é a lateral, correto? O pente está na minha mão. Sempre que eu for passar a maquininha na cabeça, esse cabelo tem que estar desembaraçado. O cliente senta. Ele tem um cabelo independente de ser liso, ondulado ou crespo. Se eu for passar essa maquininha na cabeça dele com o cabelo dele embaraçado, vai puxar a cabeça do meu cliente. Ok? Outra coisa importante, no nosso canal no YouTube, depois vocês vão lá, sigam. A gente vai estar postando um vídeo sobre diferenças de máquina, potência, ok? Aqui na escola a gente trabalha muito com a máquina da UAU. Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, a gente não recebe nada por isso, mas a UAU é uma marca muito boa, a termos mundial. Então, na dúvida, compra UAU. Nós vamos estar fazendo um vídeo colocando lá sobre as diferenças das máquinas. Basicamente, a diferença delas é a lâmina e o motor. Nota que essa maquininha aqui é uma maquininha com fio. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, proposital com essa maquininha com fio, para a gente fazer um manuseio e vocês verem a forma correta de pegar na maquininha. Porque a sem fio já é fácil. Agora com fio necessita uma habilidade, ok? A primeira pegada, você vai pegar a maquininha de lado e o seu dedo indicador vai ficar em cima do número do pente. Não é aqui, em cima do número do pente, correto? Nota que essa parte aqui do pente da maquininha é reto. A maquininha tem que ser passada assim, reta. Eu não vou passar a maquininha assim. Olha o meu pulso. A maquininha passa assim, correto? Essa é a primeira pegada. Eu pego a maquininha de lado, indicador em cima do número do pente da máquina. Eu vou ligar a máquina e vou passar. Ok? Uma dica. Escutem isso. Todas as vezes que você tira e coloca o pente, dá esse estralinho na máquina. Quer dizer que esse pente está novo, quer dizer que ele está bem apertado na máquina. Mesmo assim, corre o risco desse pente sair durante o corte e você rapar a cabeça do seu cliente sem querer. Imagina isso. E isso acontece muito, tá ok? Acontece bastante. Eu acho que todo barbeiro que tem aí 5 anos de profissão já deve ter acontecido isso com ele. Vai acontecer caso você não segure o pente. De tanto você colocar e tirar, esse pente ele vai desgastando. Vai chegar uma hora que ele vai ficar bambo na sua máquina e você vai rapar a cabeça do cliente sem querer. Para que isso não aconteça, segura com o dedo indicador, ok? Essa pegada aqui você vai circular a cabeça do cliente fazendo toda a lateral.
a parte posterior, nuca, lateral, correto? Aqui nós vamos falar de passar maquininha geral na cabeça, eu não estou falando de degradê aqui não, correto? Então, uma coisa muito importante, eu tenho que dar o tempo da maquininha cortar esse cabelo. Nota a largura desse pente. Esse pente, essa máquina só vai cortar essa largura, não tem como ela cortar mais que isso. Quantas vezes eu tenho que passar a máquina no mesmo lugar? Quantas vezes for necessário. Eu costumo passar 9 vezes. Certo? Então eu venho a 1, 2, 3, penteio. 4, 5, 6, penteio. 7, 8, 9. Terminei, eu vou para o lado. Eu venho de novo. Nota que eu não estou cortando em cima, só na lateral. 1, 2, 3, penteio. 4, 5, 6, penteio. 7, 8, 9. Aqui a orelha dessa boneca não é igual a nossa, mas a gente vai ter que abaixar a orelha, passar a maquininha aqui com todo cuidado, para não poder ficar, para não ficar aqueles cabelos grandes assim de trás da orelha, correto? É necessário que você faça uma coisa de cada vez. Então eu só vou sair daqui quando tiver bom, venho para o lado. Só vou sair daqui quando tiver bom, venho para o lado. Se você medir aqui, ó, a grossura do pente da máquina, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobrou um pedacinho, vamos colocar 8. Então, o tamanho da cabeça dá 8 pentes desse aqui da máquina, certo? E a gente vai passar 9 vezes em cada lugar. Então, 8 vezes 9 dá quanto? Vocês que são bons de conta aí. Exatamente, esse valor aí. Ou seja, é muito. Por que eu digo isso? Porque às vezes na cabeça do aluno ele acha que está caprichando, só que ele não está caprichando. Ele vem aqui, corta, aí depois ele vem aqui para trás, aí depois ele vem aqui na nuca, aí depois ele vem para cá, aí depois ele volta. Até mesmo a pessoa que não entende nada de corte, que vê essa pessoa cortando o cabelo, acha ela bagunçada. Eu costumo falar que a gente é o que a gente faz. Se você trabalha de uma forma metódica, você é uma pessoa metódica. Se você trabalha de uma forma organizada, a sua cabeça é organizada. Então, como que é a cabeça dessa pessoa? Eu não estou falando aqui de resultado final. O resultado final pode até ficar bom, pode até ficar excelente. Mas a execução, o tempo, ok? Então, trabalhem metodicamente, de uma forma organizada, em pé. Essa mão que está segurando o pente não pode apertar a cabeça do cliente. Parece que o cliente quer fugir, você está segurando ele. Não pode. Correto? Então, essa mão que está com o pente, ela vai ficar aqui, ó, suave. Eu não vou cortar cabelo assim, ó, com a mão para trás. Essa minha mão tem que ficar aqui. Correto? Penteio, passa a máquina. Penteio, passa a máquina. Correto? Então, essa aqui, pessoal, é a primeira pegada. A segunda pegada, a gente vai segurar a maquininha por baixo. E o pente nós vamos segurar com o dedo mindinho, para a gente cortar a parte superior da cabeça. Imagina agora eu cortando a parte superior da cabeça, fazendo a primeira pegada. Ó o meu cotovelo. Tá vendo? Tá vendo? Fica bagunçado. Para que isso não aconteça, nós vamos segurar a maquininha por baixo. Vamos segurar o pente com o dedo mindinho. Essa mão que está segurando o pente vai segurar o fio. E nós vamos, ó, passar uma. Só para frisar, a gente tem que dar o tempo que a maquininha precisa para cortar esse cabelo. Essa maquininha aqui, por exemplo, ó, é a Legend da UAU. É a maquininha com o motor mais potente da UAU. Até essa máquina, se eu passar ela muito rápido no cabelo do meu cliente, ela vai travar. Ok? Então eu tenho que dar o tempo que a maquininha precisa. Se eu não segurar esse fio, o que vai acontecer? Esse fio, ó, vai ficar batendo no rosto do meu cliente. Para que isso não aconteça, esse fio vem para cá. Eu deixo um espaço de eu poder trabalhar com a maquininha. Se eu segurar aqui muito perto, não vai dar. Então eu deixo um espaço, ó. O fio vai ficar mais ou menos em cima do ombro do meu cliente. E eu venho, ó, fazendo o corte, ok? Geralmente na parte posterior da cabeça do meu cliente, o cabelo ele nasce para frente, nasce para trás, nasce para o lado, nasce para o outro. É necessário que eu passe a maquininha para trás, de lado, para cima.
E olha só para você ver a posição do meu corpo. Agora, olha a primeira pegada. Então, o que acontece? Às vezes a gente não grava tudo isso de uma vez só. Você tem que aprender a estar fazendo o seu atendimento e olhando no espelho. Se você estiver fazendo assim, quando você olhar no espelho, você vai falar assim, nossa, você vai abaixar, vai trocar a pegada e vai executar de uma maneira correta. Ok? Então, nós aprendemos aqui duas coisas. A primeira pegada, eu vou pegar na lateral da máquina e o indicador vai segurar o pente, correto? Para me fazer laterais, eu vou circular a circunferência da cabeça do meu cliente, correto? Segunda pegada, eu vou segurar a maquininha, por baixo, vou segurar o pente com o indicador e a mão que está com o pente vai segurar o fio, correto? Nota que desse lado aqui, ó, eu corto quase toda a parte superior da cabeça do meu cliente, correto? Quantas vezes eu tenho que passar a maquininha em cada lugar? Quantas vezes for necessário. Se eu estou passando a maquininha aqui no meio e eu vejo que não está bom, então eu não vou sair do meio. Eu passo a maquininha aqui no meio, aí não está bom, aí eu venho cortando aqui de lado. Aí eu venho fazer aqui na lateral. Aí depois eu volto lá em cima de novo. E vira uma bagunça. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Duas formas de você passar uma maquininha geral na cabeça. O que acontece? Às vezes a gente vive e espera e treina para fazer um degradê perfeito, um navalhado perfeito. Aí quando o meu cliente entra na barbearia e pede um geral, eu faço, ele vai embora e nunca mais volta, porque eu fiz o corte de qualquer jeito. Então, um bom barbeiro, pessoal, é um barbeiro que corta um geral perfeito. Eu costumo cortar meu cabelo agora está grande, mas eu costumo cortar ele na um geral. Às vezes eu vou numa barbearia, pago aí R$30 para cortar meu cabelo, e tem uns cabelos que fica aqui de trás da orelha que o barbeiro nem tira. Então, assim, se fosse um degradê, ele ia fazer perfeito, um geral não faz. Então a gente tem que colocar a barba de molho. Seja perfeito. Sejai-vos irrepreensíveis em tudo que você fizer. É a um geral? Passa a um geral perfeito. Existe uma metodologia, existe uma forma correta de você pegar na máquina. Se você não faz nenhum geral, você vai fazer o degradê, você vai fazer o navalhado? Então existe aquele ditado, nem só de degradê viverá o barbeiro, né? A gente fica ansioso por aprender a fazer um degradê, um navalhado quando está fazendo o curso. Mas depois que você vai para dentro da barbearia, cara, tudo que você quer é cortar seu cabelo geral. Só cabelo social. Tesoura em cima, maquininha de lado, número 2 na lateral. Inclusive tem alguns barbeiros que nem fazem degradê navalhado. Você chega lá e fala, eu queria fazer um degradê navalhado aí, você faz? O cara fala assim para você, faço não, você pode ir em outra barbearia. Ele fala isso na sua cara. Porque ele já tem um público determinado, né? Tá lá 5, 6 clientes para ele, você chega lá querendo fazer o navalhado, ele não quer fazer. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, aprenda a fazer de tudo, mas faça perfeito. Começa gastando 1 hora para cortar um cabelo, depois 50 minutos, depois 40, até você chegar num tempo ideal. Ivan, qual que é um tempo ideal de você cortar um cabelo? Vai depender do corte. Um corte desse aqui, ó, é 10 minutos para você executar ele. Só que aí entra a preliminar. E o que é a preliminar? É bom dia, boa tarde, boa noite. Como que é seu nome? Faça favor que eu vou te atender. Você puxa a cadeira, o cliente senta. Aí você vai organizar o cliente, vai colocar a gola, vai colocar a capa, correto? Então, acaba que dura um pouquinho mais. A gente tem que levar em consideração também o valor que você cobra no corte. É R$10, é 15, é 20, é 80, é 5. Porque para você cortar cabelo de R$10 e gastar 1 hora para fazer um corte, infelizmente, né, não vai dar. Agora você fica todo ansioso por fazer um degradê. Quanto que você vai cobrar para fazer um degradê? R$10. Aí você fica lá 1h30 para tirar aquela marcação da cabeça. Compensa? É aonde que tem barbeiro que prefere nem fazer. Ele já tem um público dele que passa só 2 na lateral, tesoura em cima. O que ele quer fazer em degradê? Voltando a falar da dica. Aprenda a fazer tudo bem feito.
O cliente quer fazer um navalhado, faça um navalhado perfeito, gaste 1 hora se você quiser. Aí você tem que cobrar um preço justo, né? Para valer a pena o seu trabalho, ok? Nós vamos estar colocando vídeos no YouTube, no nosso canal, Escola de Beleza Ivan Santos, falando sobre precificação, sobre qual que é a melhor maquininha de você usar, e vocês dão uma olhada lá, ok? Então, recapitulando, nós aprendemos as 2 pegadas da máquina. Eu falei um monte de coisa aqui que não tem nada a ver com as pegadas da máquina, mas eu acho que vai agregar para vocês, tá ok? E vamos para o próximo módulo agora, que vai ser a parte de cortar o cabelo. Nós vamos fazer os cortes e explicar para vocês, tá ok? Pessoal, tudo bom? Vocês já ouviram falar sobre degradê? Muitos conhecem como fade. E o que significa essa palavra? Significa de algo que está grande e vem diminuindo sucessivamente. A palavra degradê vem de degrau. E o fade está mais relacionado à cor. Então, o que seria um fade? Seria tipo um preto que vai ficando cinza escuro, cinza, cinza claro, vai esvanecendo a cor. Por que nós usamos esses nomes nos cortes? Porque o cabelo, por exemplo, na parte superior, ele está grande e o cliente quer ele baixinho, seja na 0, na navalha, no número 1 aqui na lateral. Então, nós vamos esvanecer, nós vamos criar um fade, nós vamos fazer um degradê, ou seja, esse cabelo ele vai estar grande e sucessivamente ele vai ficando pequeno, sem ter nenhum cabelo alterado no meio. O cabelo não pode estar pequeno, tipo grande, e depois pequeno de novo. É aonde que tem alguns profissionais que não fazem o degradê direito, não fazem o fade corretamente e fica marcado, ok? Então, o básico é isso aqui, ó. O corte mais básico que tem na barbearia é o cliente pedir para cortar o cabelo em cima na tesoura e na lateral na máquina, ok? Então, o que acontece? Às vezes, o aluno ele fica submisso, ele fica à sombra do professor durante todo o curso. Quando ele vai trabalhar na barbearia, o cliente pede um corte para ele, ele treme as bases. Ele não sabe o que fazer corretamente, porque ele deixou para o professor, ok? Então, a primeira parte do nosso trabalho é você negociar o corte com o cliente. Vocês vão observar que dentro da barbearia, não é o corte que é difícil em si, é você absorver o que o cliente quer. Qual que é o desejo do seu cliente? É onde que essa negociação tem que ser boa e produtiva, porque muitas das vezes o cliente vai pedir uma coisa que não dá para fazer no cabelo dele, ou que não vai ficar bom. Então você, como profissional, com autoridade, você tem que dar a sua opinião. Porque quando você abre a boca para falar que é barbeiro, que é um profissional da beleza, eu não sei se já aconteceu isso com vocês. A primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: o que fica bom para o meu cabelo? O que combina para o meu rosto? Aí é onde que vem a leitura de livros de visagismos, quantidade e proporção. Você tem que ser uma pessoa antenada na moda, tem que estar vendo bastante vídeos, né, do que está usando, qual que é a tendência. Mas, mesmo que você seja raiz, você tem que executar o seu trabalho naquela proporção ali que você tem. Uma dica bastante legal é você observar a caixa craniana do seu cliente, ok? O cabelo é como se fosse a moldura de um quadro. A pintura é o rosto do cliente. Então, nós temos que deixar essa moldura com um design legal para esse quadro chamar a atenção. Fica bom, ok? Qual que é o corte mais pedido nas barbearias? Lembre-se que aqui a gente não vai falar de nome, correto? É tesoura em cima e a máquina na lateral, correto? Então, um exemplo, o seu cliente pediu o número 1 na lateral da cabeça, correto? Em cima, na parte de cima da cabeça dele, ele quer que você corte na tesoura. O cabelo dele tem em torno de uns 5 centímetros de comprimento. Se eu pegar o número 1 e passar aqui na lateral direto, vai criar uma divisa, o corte dele vai ficar marcado. Para que isso não aconteça, nós vamos fazer o degradê, nós vamos fazer um fade. E esse fade, para quem está iniciando, é legal que seja de cima para baixo. Então, se o cabelo do seu cliente está grande, tem mais de 5 centímetros, você vai começar com pente 4.
correto? Aonde que eu vou passar esse pente 4? Na parte de cima da cabeça dele? Negativo. Você vai passar onde? Naquela parte lá que nós encostamos o pente. Aonde o pente desencostar é que é a parte superior da cabeça, correto? Da onde o pente desencostou para baixo é a parte lateral. Esse pente número 4, ele tem que passar aqui reto. Você não pode acompanhar a cabeça. Ele vai passar reto. Ele vem rente à cabeça e passa reto, correto? Do 4 para baixo, você vai fazer um degradê. Você vai diminuir os pentes. Então, depois do 4, você vai passar o 3. Lembrando que o desejo do seu cliente é o número 1, correto? Eu vou passar o 3 no mesmo lugar que eu passei o 4? Negativo. Se eu passar o 3 no mesmo lugar que eu passei o 4, não adiantou eu ter passado o 4, verdade? Então, eu poderia ter passado o 3. Lembrando que o cabelo desse cliente aqui na parte superior está grande. Por isso que nós iniciamos com pente número 4. Se tivesse menor, com que pente eu começaria a fazer esse degradê? Aí vai depender do tamanho do cabelo. Eu poderia ter começado com 3, poderia ter começado com 2. E a partir desse número que eu começar o degradê, eu venho fazendo fade até chegar no número que o meu cliente quer. Correto? Como nós iniciamos com 4, eu estou iniciando aqui com um pente maior para vocês verem o passo a passo. Correto? Então o 3 eu vou passar um pouquinho abaixo do 4. Depois do 3 eu vou usar o 2. Agora uma dica valiosa. Vocês vão observar que nas maquininhas, as maquininhas básicas, elas vêm até o número 4. Algumas vêm o 6 e o 8, que são pentes maiores. Esses pentes maiores, eles não cortam bem o cabelo. E outra coisa, dá para você pentear o cabelo e cortar na tesoura. Então eu não indico, tá ok? Raramente aqui na escola nós usamos o pente número 6 ou o número 8, correto? Então o básico é até o 4, certo? Então, depois do 4 nós vamos usar o 3, depois do 3 nós vamos usar o 2. Eu vou passar o 2 no mesmo lugar que eu passei o 3? Negativo. Se eu passar o 2 no mesmo lugar que eu usei o 3, não adiantou ter passado o 3, ok? Então vai ficar mais ou menos assim, ó, 4, 3, 2. O barbeiro ele tem que ter uma mente boa, porque você precisa imaginar. Você passou o 4? Passou. Eu vou passar o 3, eu vou passar ele um pouquinho mais para baixo. Eu vou passar o 2, eu vou passar ele um pouquinho mais para baixo e assim por diante até chegar no número 1 que o meu cliente quer. Agora vocês vão observar que do 2 para baixo a gente sempre usa o pente especial, que se chama meio. Então do 2 para o 1 tem o 1,5. Então do 2, antes de eu passar o número 1, eu vou passar o número 1,5. Então depois do 2 eu vou passar o número 1,5 e por último eu vou passar o número 1. Correto? É necessário que eu imagine. Eu tenho que passar o número 4, depois do 4 eu vou passar o 3 um pouquinho para baixo, depois do 3 eu vou passar o 2 um pouquinho para baixo, depois do 2 eu vou passar 1,5, depois do 1,5 eu vou passar o 1, que foi o pedido do meu cliente. Se o meu cliente ele pediu o 0, eu ia fazer tudo isso aqui até chegar no 0, correto? Essa é uma forma de você cortar degradê numa forma decrescente. Nós vamos passar o maior, depois o menor, depois o menor, depois o menor, depois o menor, até chegar na numeração que o meu cliente quer. Pessoal, o degradê ele se trata de respeito. Se o 3, eu passei o 4, se o 3 não respeitar o número 4, passar no lugar do 4, eu desfiz o corte que eu fiz anteriormente. Se o número 2 ultrapassar o 3, eu desfiz o corte que eu fiz ali no número 3. E uma dica muito importante agora, hein? Qual que é o principal cabelo na hora do corte? O que eu corto ou o que fica na cabeça? Na opinião de vocês, qual que é o mais importante? É o que fica na cabeça, correto? Então, se eu passei o número 4, ficou o cabelo na altura do 4, certo? Se eu vim com 3 e passar no lugar do 4, eu já tirei, eu já aprofundei esse corte. Então eu tenho que respeitar o cabelo que eu fiz, porque senão eu vou ficar desfazendo. Eu não sei se alguém já falou para vocês, presta atenção no que você está fazendo.
chega a ser grosseiro, verdade? Mas o degradê é exatamente isso, é você prestar atenção no que você está fazendo. O que mais acontece para quem está iniciando a profissão é desfazer uma coisa que ele fez. Ou seja, ele passou 4, 3 ou 2, aí ele vem com um e-mail e sem prestar atenção, ele passa onde que ele já tinha passado outro pente. Então é necessário que você imagine, que você crie uma linha na sua cabeça para você respeitar o espaço de cada pente, porque senão você vai ficar desfazendo o que você já fez, ok? Então o corte mais pedido em todas as barbearias é tesoura em cima e máquina do lado. Essa máquina pode ser a número 4. O cliente só quer passar o número 4 na lateral e cortar na tesoura em cima. Eu vou passar o número 3 ou o número 2? Não, ele quer o número 4. Ele não quer que o couro cabeludo dele fique mostrando, correto? O meu cliente, ele pediu o número 1,5. Eu vou continuar o degradê até chegar no 0? Não, eu vou parar no 1,5. Então é necessário que eu preste atenção no cliente, no que ele está me pedindo para que eu faça o corte e ele goste do resultado final, ok? O segundo corte que é mais pedido nas barbearias é máquina em cima e máquina na lateral. Essa máquina ela pode ser geral ou o cliente pode pedir para você passar, por exemplo, o número 2 na parte de cima e o número 1 na lateral. Então vamos fazer aqui. O cliente pediu para você passar o 2 na parte de cima, certo? E o número 1 na lateral, correto? Entre o 2 e o 1 tem o quê? O 1,5. Aí é onde que vocês estão prestando atenção na aula. O meu cliente pediu o número 2 na parte superior. Aonde que eu vou passar o número 2? Eu vou colocar o pente na lateral da cabeça dele. Eu vou ver aonde que aqui ó, travou. Significa que daqui para cima é a parte superior da cabeça. Eu vou passar o número 2 aqui em cima. Exatamente aonde o pente travou vai ser o 1,5, vai ser o pente intermediário, ok? Eu vou passar 1,5 nessa parte. E depois eu venho com o número 1 e chego até 1,5. Agora, o que acontece? Se o número 1 não respeitar 1,5, eu vou ultrapassar 1,5 e vou chegar no 2. Aí fica uma divisa, correto? Aí eu vou ter que pegar depois o 1,5, vou ter que subir. E esse corte só vai subindo, subindo, subindo e fica parecendo um moicano disfarçado. Para que isso não aconteça, você tem que respeitar o espaço de cada pente. Lembram-se disso, o degradê ele se trata de respeito. O pente menor tem que respeitar o espaço do pente maior, tá ok? Então, tesoura em cima, máquina de lado. Máquina em cima, máquina na lateral. Uma coisa que acontece muito quando os alunos estão iniciando é o cliente falar assim, eu quero o 2 e 1. Aí você vai ter que esmiuçar, você vai ter que perguntar se o 2 é em cima, ou se ele quer o 2, 1,5 e 1 aqui na lateral. Porque se você não perguntar, o cliente fala assim, eu quero 2 e 1 aí, e faz o acabamento, sei o quê. Aí você vem e passa 2 aqui em cima, sendo que ele queria cortar na tesoura. O que eu estou querendo falar para vocês? O cliente, ele não vai desenhar o corte para você. Ele não vai falar, olha, corta primeiro no meio com a tesoura, o lado direito, o lado esquerdo, faz a aresta. Não. Ele vai falar assim, eu quero tesoura em cima e a 1 na lateral. Aí você vai ter que saber qual que é o maior pente que você vai começar a usar na lateral até chegar ao 1. Se o cliente falar, eu quero 2 e 1, você vai ter que perguntar para ele se é o 2 em cima ou se é a tesoura. Então prestem atenção. Uma coisa muito importante é você... A partir do momento que seu cliente chegou, bom dia, boa tarde, boa noite. Como que é seu nome? Você acompanha o cliente até a cadeira, coloca a gola higiênica, coloca a capa nele e pergunte como que ele vai querer o corte. Então você vai falar, tudo bom, seu José? Você vai estar olhando no espelho, correto? Como que é o seu corte? E ele vai te explicar o corte e você vai estar prestando atenção no que ele está falando. Muitas das vezes o cliente está explicando como ele vai querer o corte e o profissional está querendo pegar a maquininha, está fazendo outra coisa. E quando ele vem executar o corte, ele entendeu de uma maneira errada. Qual que é a chance desse corte ficar bom? Então prestem atenção no que o seu cliente está falando para você, tá ok?